Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula sobre propaganda eleitoral. Esse é um tema que estaremos discutindo no próximo dia 11 de março, às 20 horas, horário de Brasília, no super curso, na super aula, o raio-x das eleições. Mas antes, porém, eu quero trazer para vocês um breve relato, uma breve explicação da propaganda eleitoral, que é um momento importante de todo o processo. É nesse momento que os candidatos, partidos políticos, fazem a venda do seu produto, que é o quê? Qual os objetivos que o levam a ser eleitos? Por que eles querem ser eleitos? Qual a plataforma de governo? Quais são os objetivos que eles pretendem caso sejam escolhidos para serem os vereadores e prefeitos nas suas respectivas cidades? O marketing e a propaganda são um instrumento de muita importância, mas a propaganda eleitoral, ela se divide em gênero e espécie. Eu quero falar, antes das novidades, de cada uma delas, de cada espécie de propaganda. Então, eu quero começar a falar com vocês sobre a propaganda partidária, que é aquela propaganda destinada aos partidos políticos, a se levar a ideologia do partido político. Essa modalidade ela é introduzida lá atrás com a Lei dos Partidos Políticos, em 1995. Porém, com a reforma política de 2017, ela ficou adormecida durante um tempo. Houve entendimento do Congresso Nacional, com justificativa de se baratear o processo eleitoral, que esse tipo de propaganda custaria para os cofres do Estado valores que não estavam condizentes com a economicidade do processo eleitoral, já que sempre se faz uma reforma sob a tônica de paridade de armas, de economia. Então, resolveram, naquele momento, suspender, na verdade, se revogou essa modalidade de propaganda. Já agora, no ano de 2020, ela retoma o cenário, ela é implementada pela reforma eleitoral de 2020 e aplicada, ou seja, a propaganda partidária, ela volta a funcionar a partir das eleições de 2022. Mas quais são, então, os objetivos da propaganda partidária? Como eu disse, levar a filosofia do partido. Qual é a ideologia do partido A ou partido B? Se um partido se diz de esquerda, qual que é o conteúdo programático do seu estatuto? Se um partido se diz de direita, o que o estatuto dele rege? Se o partido se diz Partido Verde, a exemplo, quais são as bandeiras que ele pretende desenvolver através da sigla e de seus candidatos eleitos? Há também a possibilidade dessa propaganda ser utilizada para temas sociais. Políticas públicas podem ser discutidas enquanto propaganda partidária. E, é claro, o fomento da participação da mulher da política. Essa foi uma novidade trazida com o retorno da propaganda partidária, onde deve o partido, durante a propaganda partidária, reservar um mínimo de 30% desse tempo para as candidaturas das mulheres, ou seja, indo ao encontro do que diz a Lei 9.504, do preenchimento das vagas das cadeiras serem reservado 30% a 70% para cada gênero. Então, indo nessa linha, agora aplica-se a mesma regra para a distribuição do tempo. Então, pessoal, fechando essa parte da propaganda partidária, eu quero convidar você que gostou desse conteúdo a saber como é a distribuição do tempo entre os partidos da propaganda partidária. Comenta aqui que na nossa aula, o raio-x da eleição, eu vou dar cada detalhe, como é feita essa distribuição por partido. E avançando, a gente precisa falar também do marketing político. O marketing político, ele surge com a figura do pré-candidato, que é a promoção pessoal da pessoa enquanto pré-candidato, sem configurar propaganda política antecipada, Você vai fazer as exaltações. Por que eu devo ser candidato?
o que me qualifica a ser um candidato nas eleições sem que isso configure pedido de voto. Lembrando, o artigo 36A da Lei 9.504, ele fala a respeito da figura do pré-candidato e você vai ter que se reger por esse artigo para entender o que é a promoção pessoal. Dito isto, se você quer saber mais sobre o marketing político, na próxima aula, dia 11, eu vou falar sobre os requisitos que estão lá no artigo 36A da Lei 9.504. E não se pode, avançando, falar em propaganda eleitoral sem falar da famosa propaganda intrapartidária. É aquela que acontece 15 dias antes das eleições e o objetivo dela é fazer propaganda para os filiados, para os partidários do político sobre prévias ou promover candidaturas no nicho do partido. O partido se reúne e faz a promoção. Geralmente ela acontece nas convenções, que é onde se decide sobre quem serão os candidatos que irão concorrer ao período eleitoral. Elas, inclusive, podem ser publicadas através da rede de internet. Elas não podem ter cobertura pela imprensa. Tudo isso está lá na Lei 9.504. Mas é possível, sim, a divulgação na internet e também placas e cartazes no evento onde ocorrerão a convenção. Chegamos, então, à propaganda institucional. É aquela modalidade que aparece a partir da Emenda Constitucional 16, que possibilitou a figura do candidato à reeleição. Até então, nós não tínhamos a possibilidade do candidato ao cargo majoritário vir à reeleição. Com essa mudança, o legislador se preocupou que a propaganda de governo não fosse usada como instrumento de desequilíbrio do pleito. Por isso, a propaganda institucional ela é proibida nos 3 meses que antecedem as eleições. Há exceções? É claro que há exceções. Calamidades públicas e propaganda de empresas com livre concorrência no mercado. A exemplo, Petrobras. As propagandas feitas pela Petrobras, elas podem continuar durante o período eleitoral. É claro, tendo cuidado de não misturar atos da empresa pública, a empresa que é de concorrência pública, com atos de governo. Por fim, porém não menos importante, é a modalidade da propaganda eleitoral, que é aquela que acontece a partir do dia 15 de agosto. A partir do dia 15, então, é dia 16. Feito o registro das candidaturas, no dia 16 de agosto está liberado o pedido lícito de voto. É nesse momento que todos os artifícios publicitários e propagandas tradicionais e na rádio, TV, no horário eleitoral gratuito, internet, com algumas restrições, é permitida. Eu quero trazer as mudanças sensíveis para esse ano, que nós vamos falar com mais propriedade na aula do dia 11. A primeira delas diz respeito ao uso de inteligência artificial. A inteligência artificial ela está permitida no processo eleitoral, na propaganda eleitoral. Porém, o candidato e o partido político, ele tem que cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, deixar de forma clara e objetiva que aquela peça publicitária foi formulada, foi desenvolvida com o uso de inteligência artificial. Nunca usar essa ferramenta para propalação de fato mentiroso, de fato inverídico, com o objetivo de denegrir ou difamar candidato. Isso, inclusive, pode gerar um novo ilícito eleitoral, que é o abuso dos meios de comunicação. A resolução 23735 do TSE foi específica em prever essa nova modalidade de ilícito eleitoral para aquele que se utilizar dessa ferramenta. Então, se você for advogar nessas eleições, alerte ao seu cliente que se ele utilizar desses artifícios para fazer um ataque
a honra, a imagem ou denegrir a campanha do seu adversário, ele pode ter o seu registro ou diploma cassados. Sabe qual é a diferença entre registro e diploma cassado? Então, se você não sabe, venha para a super aula que irá ocorrer no dia 11 de março, às 20 horas de Brasília. Outra alteração importante que até então estava no limbo foi a permissão de que influenciadores, aquelas pessoas que utilizam das suas redes sociais para se manifestarem publicamente, possam apoiar determinadas candidaturas, ou seja, fazer a divulgação da sua posição política. O que não pode ocorrer, em hipótese nenhuma, é que esse serviço de apoio seja pago. Que o candidato pague, mesmo que de forma indireta, permuta, de qualquer forma, seja através de uma remuneração para que seja feito esse apoio político. Outra alteração interessante foi a permissão de que artistas possam também promover shows em benefício de determinada candidatura. Parece um pouco com o antigo showmício, mas não é. Preste atenção. Essa manifestação artística na internet, ela deve acontecer exclusivamente na página do artista. Não pode ser na página do candidato, e muito menos por ele ser compartilhada. Essas são algumas das inúmeras alterações que serão abordadas na nossa super aula do dia 11 de março, às 20 horas de Brasília. Se você ainda não se inscreveu, clica na bio e faça sua inscrição para não perder a sua vaga. Até lá e um forte abraço.